Boa noite, meus irmãos. Todos bem? Muito bem, muito bom vê-los. Hoje, minha missão aqui nesse culto é apenas abrir com um comunicado, que o nosso culto hoje vai estar sendo dirigido pelo Ministério dos Jovens. E aí, então, vocês vão estar vendo alguns rostinhos diferentes aqui, por conta disso. Os nossos jovens se prepararam para estar conduzindo esse culto, conduzindo a igreja, a adoração ao nosso Senhor, e com grande alegria, eu comunico isso. Queria chamar o Felipe aqui à frente, e ele vai dar então o start. Só um breve avisozinho. Tem um Peugeot 207, a placa é, deixa eu olhar aqui, ENQ 2B28. Ele está estacionado num lugar meio perigoso ali. Se a pessoa puder só seguir as instruções ali para estacionar num lugar mais seguro, por favor, se direcionar ali ao estacionamento. Vamos lá? Boa noite, igreja. Graça e paz. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Felipe. A graça e paz também a você que está assistindo a transmissão aí da sua casa. Quero dizer primeiramente que todos os visitantes são muito bem-vindos, aqueles que estão presentes aqui, aqueles que estão na transmissão aí na sua casa. Gostaria de pedir, por favor, que vocês abram a Bíblia no Salmo 24, do versículo de 1 a 6. E hoje nós vamos conduzir o culto, como de costume, com exposição bíblica, com louvores, com ofertas. E tudo que nós queremos fazer aqui é para a honra e adoração de um Deus soberano e poderoso. Vou iniciar a leitura. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos e nem julga por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor. São assim aqueles que buscam que o Senhor a sua face, ó Deus de Jacó. Vamos ler novamente. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem julga por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor. E Deus, o seu Salvador, lhe dará justiça. Assim são aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Essa noite nós estamos aqui para adorar esse Deus. Deus soberano, Criador dos céus e da terra. E Ele é o nosso Criador. E quem é digno, de adorá-lo? Nós somos dignos de adorar o Senhor, porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos restaurou. Tenho certeza que todos nós aqui temos uma linda história de transformação, onde Jesus Cristo é a pessoa principal. E por isso nós somos da sua igreja. E hoje nós viemos aqui. Que grande bênção estarmos aqui como igreja para adorá-los. Gostaria de conduzir a igreja nesse momento em oração para iniciar o nosso culto a Ele. Deus, obrigado pelo seu grande amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus tão grande, tão poderoso, tão soberano. E mesmo assim, Pai, com todo o seu poder, Pai, o Senhor nos amou, o Senhor nos transformou. E hoje estamos aqui para te adorar, Senhor Deus. Sou grato, Pai, por essa igreja. Sou grato por todos os visitantes que estão aqui. E que tudo que nós vamos fazer aqui, Pai, seja para a sua adoração, Pai. A exposição bíblica, as orações, as músicas, Pai, as ofertas, o momento missionário, tudo que for feito nesse culto, Pai. Que o seu nome seja exaltado e glorificado, Pai. Porque o Senhor é bom, gracioso, o Senhor é digno de toda a honra e toda a adoração. Amém. Gostaria de chamar a equipe de louvor nesse momento e gostaria que a igreja ficasse de pé, por favor. Boa noite, irmãos. Como é bom estarmos aqui, como é bom estarmos unidos, como é bom estarmos louvando ao Senhor, e essa música fala um pouco disso. Todos numa só fé, declarando que só o nosso Deus é grande.
exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Teu povo, É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro. És santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. nesse mesmo espírito de adoração, lembramos e declaramos o quão maravilhoso é o nosso Deus e o quão lindo é o seu nome. Amém? Início eras a palavra, o com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia
Gostaria de convidar a Bistec, que vai conduzir nosso momento missionário. Gostaria que a igreja se assentasse. Os músicos também podem se colocar aos seus lugares, por favor. Agora chegou o momento de nós louvarmos a Deus através do momento missionário e ver tudo aquilo que Deus tem feito através da nossa igreja, uma igreja que tem se tornado cada dia mais missionária. E a Bistec vai nos conduzir e nos mostrar um pouco mais do que tem acontecido no campo missionário. Boa noite a todos. Bom, hoje nós vamos falar sobre dois missionários, um que é da Junta de Missões Nacionais e o outro que é o missionário Menilson, que nossa igreja apoia, e ele atua lá em Bonito de Santa Fé, na Paraíba. Temos 2 vídeos para passar. O primeiro é sobre o pastor Delton Pereira, que trabalha em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e pela Junta de Missões Nacionais, né, que é uma agência missionária da Convenção Batista Brasileira, que atua desde 1907. O tema, né, da campanha é Jesus é a única esperança. E o versículo chave está em Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E eu vou pedir, então, para colocar o primeiro vídeo, que é do pastor Delton Pereira, de Porto Alegre. Que era tensa, era muito grande. Diante disso, nós convocamos a igreja que nós encontramos a orar, a buscar a Deus em favor dessa situação, para que o Senhor pudesse nos ajudar também nesse processo. E nós motivamos a igreja a avançar e não a recuar, que a oração mudaria toda a história. E Deus mudou a situação. Diminuiu, né, toda aquela violência, diminuiu toda aquela situação de medo, de aprisionamento das pessoas. E a igreja pôde ver ali na prática o resultado da oração. Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos uma capela de madeira e aonde ela já estava tendo necessidades de trocar. As paredes já estavam estufando. Enfim, nós desafiamos a igreja a construir uma nova capela e Deus começou a movimentar o povo na questão da contribuição. A igreja não parou de ser uma igreja missionária. O investimento em missões não parou, pelo contrário, ele aumentou e Deus começou a mostrar grandes coisas através disso. A Pamela chegou na igreja num chá de mulheres. Ela vem de uma história de vida bem sofrida e ela estava, na época, morando com o Júnior, estavam morando juntos. E através de um encontro de mulheres foi onde eu conheci a esperança e tive o prazer de convidar o meu esposo. Eu vim num culto, gostei da Igreja Batista Missionária, voltei no próximo culto, no domingo seguinte, e nisso eu aceitei Jesus através de um abraço que eu recebi e eu senti que foi algo espiritual mesmo, vindo de Deus. E eles começaram a trabalhar, a servir ao Senhor aqui conosco. Hoje eles são líderes da igreja, hoje eles são diáconos aqui na comunidade. Então o Senhor tem nos abençoado porque eles serão novos multiplicadores, novos treinadores e em nome do Senhor Jesus, líderes que levarão a semente do Evangelho até os confins da terra. Aqui no Rio Grande do Sul. Deus nos deu um presente de poder ver a igreja num nível maior de fé. Ver eles
presenciando tudo isso que Deus está fazendo, eles estão dependendo mais de Deus, aprendendo a depender mais de Deus. Eu sei que nós sabemos que isso é mão do Senhor, né? Deus tem nos dado líderes abençoados. Hoje, o nosso objetivo é terminar essa capela e fazer com que esse ambiente aqui seja um ambiente ainda mais acolhedor, até porque ela é uma capela maior, né, onde Deus tem nos mostrado que aqui vai ser um local onde mais pessoas serão alcançadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E por tudo isso, cremos que Jesus Cristo é a única esperança. Amém, irmãos. Vamos então colocar, né, em nossas orações esse projeto, né, dessa família e daquela igreja. Temos também novidades do nosso missionário Menilson, lá de Bonito e Santa Fé. E eu vou pedir para colocar o vídeo, né, que fizeram sobre essas novidades, né? Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, pra resposta certa que traga a todos esperança e paz, que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil. Como vocês puderam ver, né, eles também fizeram o Dia das Crianças lá, que foi um evento, né, com brincadeiras, com atividade, e não só para diverti-las no dia delas, mas também para abençoá-las, né, para ter mais uma oportunidade de levar a palavra, né, para que elas possam ouvir e, quem sabe, desse evento não saia um coração alcançado, não é? No mês de outubro também, agora, iniciou o projeto Atletas em Cristo, com crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, que eles pregam o evangelho por meio do futebol, né? Juntam uma galera e aí eles jogam e depois eles têm um momento, né, de comunhão e de compartilhar da palavra. Colocaram aqui também que às quartas-feiras, né, eles têm a EBD, que é a Escola Bíblica Discipuladora, que eles estudam a palavra e espalhando amor e graça.
Eles também estão preparando 8 pessoas para se batizarem no dia 21 de novembro. E tem também, no final, eles colocaram nomes, né, de pessoas que se disponibilizaram para estar ajudando, para estar servindo. Então, a família do Menilson agradece muito a nossa igreja pelo apoio, pelo carinho e pelo sustento também, não só financeiro, como em oração também. Temos 3 pedidos aqui de oração. O primeiro é que Deus continue dando sabedoria e graça para proclamar o Evangelho. Também pelas pessoas que estão sendo preparadas para o batismo e pelo projeto Atletas em Cristo. E para orar, eu gostaria de chamar a Carol Tomotaki a vir aqui para ela fazer essa oração para a gente. Boa noite, irmãos. Oremos. Deus, primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade e privilégio de poder contribuir para o alcance da sua palavra. Te louvamos também pela vida do pastor Delton e do Menilson e das suas famílias. Pedimos nesse momento para que o Senhor abençoe o projeto Atletas em Cristo, para que possa gerar muitos frutos para ti. Também te louvamos, Deus, por esse trabalho e pelas pessoas que estão sendo preparadas para o batismo. Que o Senhor continue abençoando essas 2 famílias para que eles continuem sendo firmes e agraciados com a sua sabedoria, Deus. Nós te louvamos e agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos que estão aqui, aos que estão nos assistindo nessa live. Nessa próxima música que a equipe de louvor estará entoando, a gente vai estar em espírito de adoração a Deus através das contribuições e das ofertas. É um momento de privilégio para a nossa igreja. Aqueles que estão nos visitando não se sintam constrangidos, né? O pessoal também aí na live. E cremos que a sua presença hoje já é de motivo de muita alegria para nós. E eu queria convidar a equipe de louvor para estar aqui à frente, para poder continuarmos louvando a Deus. Os irmãos podem se colocar de pé. Eu canto pelo que fez por mim. Quem fez os olhos, segurança, Minha tristeza, nossa esperança, o Rei da Glória, o Rei dos Reis. E quem governa com sua justiça e faz os órfãos filhos e filhas, o Rei da
maravilhosa graça, infalível amor, você tomou meu lugar, a minha cruz levou para me libertar desse tua vida ali. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é aquele, maravilhosa graça, infalível amor, você tomou meu lugar, a minha cruz levou para me libertar desse tua vida ali. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos orar, agradecendo pelas ofertas. Senhor Deus, Pai Santo, nós somos gratos, Pai. Somos gratos pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pelo privilégio, Pai, pelo privilégio de podermos ofertar. Senhor, que essas ofertas fluam do coração grato, feliz e realmente espantados pela Tua maravilhosa graça, Pai. Que o Senhor capacite a igreja, continue capacitando com sabedoria, com discernimento e que essas ofertas sejam todas para a Tua glória, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E nesse momento nós vamos continuar adorando a Deus. Eu peço para a igreja que se sente, tome o seu lugar. Você também na sua casa pode ficar de forma bem confortável. Gostaria de chamar todo o coral jovem, para que possa tomar os seus lugares, por favor. E o coral de jovens preparou uma música muito especial para adorarmos a Deus juntos essa noite. Sim, meu povo que tem meu nome se humilhar e orar. Sim, meu povo arrepender dos meus caminhos maus. Então os ouvirei, os perdoarei
uns pelos outros e não por coisas vãs. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. Esperar o povo sentar. Boa noite, igreja amada. Espero que vocês estejam bem. O momento agora é de intercessão. Chegou até a mim aqui alguns pedidos. Vou compartilhar com os irmãos. O pastor Levi pede por consolo pela família, por ele, porque eles perderam um primo chamado Marco. Eu queria pedir pela minha família, pela minha irmã. Ela está passando por alguns problemas no casamento e está bem conturbada. Vamos orar para Deus derramar graça sobre a vida dessa família, porque eles precisam de Cristo. E também queria orar pelo irmão Eliseu também, para que Deus continue restaurando a saúde dele, para que ele possa estar aqui com a gente também.
E é isso. Nesse momento, a gente vai se ajoelhar, quem puder no seu lugar, que não se sinta constrangido, mas a gente vai se ajoelhar porque a gente entende que é uma dependência de Deus. Como a gente cantou, se o seu povo orar e se humilhar diante dele, ele certamente vai nos ouvir e vai nos atender. Pode se ajoelhar, irmãos. Pai, primeiramente eu quero te agradecer por esse privilégio que a gente tem de estar aqui e de estar te buscando, pelo privilégio que a gente tem, Paizinho, de poder, através de Cristo Jesus, ir até o seu trono de graça, Pai. Muito obrigada porque o Senhor nos entregou seu Filho Jesus e somente através dele, somente ele pode mediar um relacionamento entre nós e o Senhor, porque o Senhor é santo, Pai, o Senhor é justo, e o Senhor é exaltado, o Senhor é adorado, e a gente quer aqui como igreja te exaltar, Pai, a gente quer te adorar, a gente quer falar que a tua glória é grande, Pai, e a gente quer clamar ao Senhor pelas nossas vidas, pela vida da igreja. Muito obrigada porque o Senhor comprou a igreja através do teu sangue. Muito obrigada que a gente pode falar com o Senhor. E eu também queria, Pai, pedir pela construção da igreja, que o Senhor continue abençoando financeiramente a vida dessa igreja, para que a gente possa construir esse templo, a gente possa, com um povo maior, te adorar e te louvar, porque é para a tua glória isso que a gente está fazendo, Paizinho. Eu queria orar em favor do pastor Levi, da família dele, pedindo consolo pela perda, Pai. A morte é triste, mas a gente crê que o Senhor é o Deus que dá consolo, o Senhor é Deus que nos reanima de volta, e o Senhor tem um propósito para tudo, Pai. A gente não entende muitas das vezes, mas a gente decide crer em Ti e crer que o Senhor está guiando tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Também queria pedir pela minha família, em especial pela vida da minha irmã. O Senhor sabe o que está acontecendo, o Senhor sabe o coração dela. Eu queria te pedir, Paizinho, que o Senhor fosse até o coração dela, consolasse ela, restaurasse essa família, se fosse da sua vontade. Eu também queria te pedir por algumas outras famílias que aqui estão, por casamentos. Deus, somente o Senhor é o único caminho, é a verdade e a vida para restaurar esses relacionamentos, esses casamentos. Às vezes eles podem estar aqui por uma aparência, mas que o Senhor quebrante o coração deles, que haja perdão e que um possa olhar para o outro como pessoas falidas e que depende da sua graça, Pai. Por favor, Paizinho, age em favor da nossa família, age em favor das famílias que estão destruídas. Por favor, restaura, nós te imploramos, Pai. Eu também te peço pela vida do Eliseu, peço que o Senhor restaure, Pai, a vida, a saúde dele, para que ele possa estar aqui com a gente e te adorar e te louvar e bendizer, engrandecendo teu nome. Pai, eu te peço perdão pelos nossos pecados, te peço perdão por tudo aquilo que a gente tem falhado, que a gente não tem cumprido. Muitas das vezes como igreja, a gente às vezes não está espalhando a tua glória, espelhando como nós deveríamos, mas a gente pede que o Senhor age através de nós, Pai, que a gente possa alcançar muitas pessoas aqui em Indaiatuba, que a gente possa evangelizar, que a gente possa ser pequenos cristos em cada lugar que a gente estiver aqui, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, eu estou aqui me recompondo. Os irmãos já imaginam por quê, né? Mas tem sido uma noite muito especial, com certeza para cada um de nós, por vermos e desfrutarmos nesse momento de culto, da direção
da nossa juventude e vermos essa moçada bonita servindo a Cristo e nos conduzindo em prestação de culto ao nome dele. Isso não tem preço, é muito bom. Mas a noite de hoje também é uma noite muito especial, porque não apenas está sendo dirigida pelos nossos jovens, mas também porque nós temos em nosso meio a alegria, a satisfação de apresentar à Igreja Batista Vida Nova uma pessoa muito especial, uma pessoa que surgiu em nosso meio durante o período da pandemia e em virtude de todas as medidas de restrição, afastamento, a chegada da vacina, nós ainda não tivemos a oportunidade de apresentar à igreja. E eu me refiro à pequena Sara. Sara, em hebraico, é princesa. Eu quero convidar, então, a Sarinha a vir aqui à frente, acompanhada da sua mamãe, Samara, do seu papai, Danilo, mas também de toda a família que o acompanha na noite de hoje, também aqui, e que está conosco, podendo participar desse tempo conosco. Que bom ver toda a família aqui reunida. Por favor, venham aqui à frente conosco, né, Sarinha? Olha que linda, você está com esse arquinho. Olha que beleza, tios, avós, primos, que delícia, né? Que Deus continue abençoando a Sarinha. Sarinha nasceu julho, Danilo? Em julho? Junho. Então, praticamente já fez um aninho, né? E com essa pandemia houve uma confusão danada, né? Porque em junho do ano passado, quando ela nasceu, até agora há pouco tempo, nós estávamos ainda com todas as medidas de restrição e aprove ao Senhor nos dar a oportunidade de hoje à noite, então, podemos apresentar a Sarinha à nossa igreja. E o nosso desejo com esse momento, qual é? É de convidar toda a igreja a estarem orando, não apenas pela Sara, mas também pelo seu papai, pela sua mamãe. E a nossa igreja, Danilo e Samara, também tem um ministério muito forte com as nossas crianças, e eu quero convidar a Gláucia a trazer aqui um presente. Olha que sorriso bonito, que delícia, né, Sarinha? Olha só, nós cremos que os nossos pequenos, desde a sua tenra infância, devem crescer conhecendo a Cristo e amando o Senhor Jesus. E então a nossa igreja tem um presente, uma Bíblia do bebê, onde então vai retratar algumas histórias bíblicas para que a Sarinha cresça conhecendo o Senhor Jesus, amando o Senhor Jesus e recebendo a Cristo Jesus como Salvador pessoal da sua vida. Isso, Sara, pode se debruçar na palavra de Deus, se esbanjar nela. É isso aí mesmo, tá bom? Irmãos, a Bíblia fala que filhos são heranças do Senhor. Filhos são prazer, alegria à nossa família. Muito embora a nossa sociedade esteja desacreditando cada vez mais na existência da família e dos próprios filhos, tornando filhos sinônimos de acidente de percurso, filhos como sendo sinônimos de custo, despesa. Nós não cremos assim. Nós cremos que filhos são dádivas de Deus. Os nossos filhos pertencem ao Senhor e Ele nos confia como mordomos seus para criá-los no temor e ao amor ao seu nome. De tal maneira que eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. E nós, como igreja, queremos também compartilhar com a pequena Sara da bênção que o próprio Deus deu através de Moisés a Arão e aos filhos de Israel. Essa passagem se encontra em Números capítulo 6. Ela é conhecida como sendo a bênção araônica ou a bênção sacerdotal, e é o desejo do próprio Deus ao seu povo, aos filhos de Israel. Então, nesse sentido, nós teremos o texto bíblico aqui projetado numa única versão, para que todos juntos declamemos em favor de Sara. Nós vamos começar então essa leitura
pronunciando o nome Sara. Vamos fazer juntos então a leitura do texto bíblico? Sara, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a Sarinha. Deixa eu vir aqui para trás agora, pertinho dela, né? Porque eu estou aqui um pouquinho escondido. Nós vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por essa dádiva, por essa herança, por essa vida preciosa que o Senhor confiou ao Danilo e a Samara, a todos os seus familiares, mas a nós também como igreja. Nosso desejo é que a Sara cresça, ó Deus, se desenvolvendo bem, com saúde, que ela possa crescer amando o Senhor Jesus Cristo, que ela possa professar a sua fé em Cristo Jesus como seu Salvador pessoal. E também pedimos que o Senhor cubra com sabedoria, graça, discernimento e destreza ao Danilo e a Samara na criação da Sara. Que nós, ó Deus, como familiares ou mesmo como igreja, possamos assistir esse lar com toda a riqueza e sabedoria da Tua palavra, para que a Sara, ó Deus, seja uma grande filha, uma grande amiga e uma grande influência em meio à sua geração. Que o Senhor, ó Deus, verdadeiramente levante o seu rosto e conceda a Sara a tua paz e o teu favor, hoje e sempre. Amém. A igreja poderá se assentar, os familiares poderão também se assentar. Parabéns, tios, vovô, vovó. Parabéns, Sarinha, que Deus continue abençoando você, princesa linda. Olha que arco lindo. Parabéns, Samara, Danilão, que Deus abençoe muito vocês, viu? Irmãos, que banquete, né? Eu poderia dizer na noite de hoje. E nós teremos também a alegria e a satisfação de ouvirmos a exposição da palavra de Deus de uma forma diferente, não sendo pregada por nenhum dos pastores dessa igreja, mas por um jovem que também foi levantado pelo Senhor para trazer o recado dele às nossas vidas. Eu me refiro ao Lucas. Cadê o Lucas? Quero convidar o Lucas a vir aqui à frente. Está aqui à minha direita. Vem aqui, Lucas. Lucas tem sido um jovem muito influente em nossa igreja. Conheceu e chegou ao nosso meio início de 2020, antes da pandemia, logo no iniciozinho ali, né, Lucas? E tem caminhado conosco, sendo bênção, sendo útil, sendo colaborador também no Ministério de Adolescentes com o Jonatas. E para nós é uma alegria tê-lo aqui na noite de hoje, podendo compartilhar a palavra de Deus. Eu quero orar pelo Lucas, quero convidar a igreja também a fechar comigo seus olhos e após essa oração, ouvirmos então o recado de Deus para as nossas vidas. Senhor, muito obrigado, porque desde o início desse culto nós temos percebido, ó Deus, a tua ação em nosso meio. E somos gratos porque o Senhor tem sido honrado pelas nossas vidas, pelos nossos lábios e pelos nossos corações. Agora, ó Deus, o nosso desejo é de que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos desafie, que o Senhor nos traga toda a esperança que a tua palavra há de nos ofertar, e que assim, ó Deus, aqueles que ainda não conhecem a Cristo possam conhecê-lo na noite de hoje, bem como aqueles que já o conhecem possam ser edificados pela ação do teu Santo Espírito, mas sobretudo que o teu nome seja honrado e engrandecido através das nossas vidas. Nós pedimos isso em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, Lucas. Boa noite, igreja. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui cultuando ao Senhor, ao lado dos meus amados irmãos, mas ao mesmo tempo também tenho se tomado de um sentimento de temor e tremor
ao trazer a palavra a esta igreja que tem sido tão bem cuidada, amada, instruída na palavra de Deus pelo pastor Roni e pelo pastor Levi. E dentro disso, eu quero trazer um tema muito importante para a nossa fé. O tema da mensagem é justificação pela fé, que se encontra no capítulo 3 de Romanos. É uma das principais doutrinas que ferveu o coração da Europa no século XVI, durante um período histórico que ficou conhecido como Reforma Protestante, onde um monge agostiniano chamado Martinho Lutero encontrava-se tamanhamente maravilhado com essa doutrina tão poderosa que é a justificação pela fé. A Reforma Protestante, além dela ser um marco histórico que ficou marcado nos livros de história durante os anos, mais importante que isso, ela foi um despertamento espiritual. Numa época onde a Igreja Católica imperava com um grande poder nas questões econômicas, ciência, religiosas principalmente, governamentais. E dentro disso, Lutero se levanta e prega a doutrina que transforma a Europa. E o mundo também. A palavra de Deus, que aos olhos do homem parecia estar aprisionado por um regime religioso, ela passa agora a ser liberta e agora o mundo inteiro tem acesso ao verdadeiro ensino da palavra de Deus e à verdadeira exposição da palavra. E a carta aos Romanos, Paulo aqui vai trazer essa exposição logo no capítulo 3. Ele explica essa doutrina para nós, mas antes disso, ele também nos dá uma explicação de como estava a situação da humanidade. Condenação, pecadores, necessitados da justificação. Capítulo 1, ele vai introduzindo, falando sobre a perdição dos gentios. Capítulo 2, ele fala da perdição dos judeus, ali quebrando toda aquela autoconfiança que os judeus tinham por terem a lei. Capítulo 3, ele entra falando da justificação. E precisamente mais no verso 21 ao verso 31. Mas antes disso, ele continua do verso 1 ao 20, falando da situação que os homens estavam, pecadores. Abram sua Bíblia comigo e vamos ler esse texto maravilhoso, que diz assim: Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venha vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça traz lume à justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se por causa da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que eu ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, a sua língua urda em engano, veneno de víbora está em seus lábios, a boca deles está cheia de maldição e de amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, os seus caminhos a destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, todo mundo seja culpável diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo
e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente de obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também é dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Irmãos, o pecador não é justificado pela lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Dentro disso, eu quero levar os irmãos a 3 lições nesse capítulo. A primeira é: toda a humanidade se encontra na condição de pecadores, que se encontra no verso 1 ao verso 18. Mas dentro disso, no verso 1 ao verso 8, Paulo ele começa respondendo objeções. Ele fala que os judeus que receberam a lei e não a obedeceram são tão pecadores quanto os gentios que não a têm. E no verso 1 e verso 2 ele começa dizendo: qual, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. A palavra oráculos aqui é a palavra grega logion, que é o diminutivo da palavra que todo mundo conhece, como é muito comum no Novo Testamento, como logos, que significa palavra. E Paulo usa isso para dizer que os judeus receberam a palavra de Deus, do Deus verdadeiro. Eles tinham vantagem de ter o Novo Testamento, que continha toda a verdade da salvação, tinham a lei de Deus, e mesmo assim eles viviam de forma desobediente. E mesmo com todo o arsenal necessário para viver uma vida de obediência a Deus, eles eram tão incrédulos, tão desobedientes quanto os gentios que não a tinham. E Paulo continua no verso 3 e 4. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venha vencer quando fores julgado. No Antigo Testamento, os judeus responderam a Deus com incredulidade. Muitas vezes, porém, Deus sempre permaneceu fiel. Muitos judeus não creram na palavra de Deus, mesmo com os profetas, mesmo com as anunciações, eles se fizeram incrédulos diante de Deus, mas nada disso anulou a fidelidade de Deus. Deus nos prometeu o Messias, e Ele enviou o Messias. Ele nos trouxe o Salvador, nos deu o Salvador. E continuando versos 5 e 6, Paulo ainda continua a falar da situação como os judeus estavam se encontrando. Mas se a nossa injustiça traz lume à justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Paulo aqui começa a levantar algumas indagações sobre o juízo de Deus. Salientando que Deus, se ele não tivesse julgado a nação de Israel, como ele julgaria o pecado do mundo? Ele lembra e enfatiza que Deus é um juiz justo e não faz acepção de pessoas. Seja judeu, seja gentil, todos serão julgados, todos estarão presentes diante do justo juiz, que é o nosso Senhor, que não faz acepção de pessoas. E Paulo ele enfatiza isso aos judeus que estão ouvindo. E do verso 7 e 8 e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. A mensagem que Paulo pregava era a salvação por meio da fé. E muitos dos inimigos de Paulo, que pervertiam a sua pregação, eles pervertiam também essa mensagem. Todos os ensinamentos de Paulo, o cuidado que Paulo tinha com as igrejas, era todo distorcido por esses inimigos do Evangelho. E essa mensagem, que é a principal mensagem, a salvação pela fé, também foi distorcida por esses inimigos da cruz, que diziam que Paulo dava licença para as pessoas pecarem, para que vivessem deliberadamente no pecado e vivessem encorajados numa maneira de pecar reprovável. E o verso 9 ao verso 18, aqui é um resumo do que Paulo fala no capítulo 1 e no capítulo 2.
Todos os povos estão debaixo da ira de Deus, estão sob o pecado, sob a tirania do pecado. É uma doutrina muito comum que nós conhecemos como depravação total. E no verso 9, Paulo já começa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então Paulo já começa enfatizando que não há ninguém livre da situação que a humanidade se encontra. E Paulo fala de si mesmo e dos seus companheiros de primeiro. Em última análise, os judeus e os gentios estão debaixo dessa tirania e debaixo também, consequentemente, da ira de Deus. Do verso 10 ao verso 18, precisamente, Paulo ele começa a fazer agora um conjunto de passagens do Antigo Testamento para provar o ponto dele. Ele usa passagens do Antigo Testamento para ressaltar a situação que os judeus se encontravam. O Antigo Testamento que os judeus tinham e não praticavam, Paulo faz questão de lembrá-los nesta carta. Ele vai dizer, como está escrito, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Essa passagem está retratando do que está escrito em Salmo 14 e Salmo 53, que Davi fala de como a humanidade se corrompeu e ela está mergulhada deliberadamente nos seus pecados. E Paulo ele traz à luz aqui, explicando para os judeus a situação de como o homem se encontra diante de Deus. Verso 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víboras está nos seus lábios. Salmo 140, ele faz uma menção do Salmo 140, que o salmista fala que como o homem ele é perverso e cruel nos seus planos. E verso 14, a boca deles está cheia de maldição e de amargura. É uma ilustração do que ele está falando no Salmo 10. Fala que o avarento com a sua boca, ele maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O ápice do pecado do ser humano é esse, a ponto dele chegar de maldizer o seu Criador, de blasfemar contra o seu Senhor, de apontar o dedo para o céu e dizer, eu não preciso do Senhor, eu não tenho medo de ti. A sua presença não me afronta. O ápice do pecado, onde o ser humano desce o mais fundo, a ponto dele com a sua própria boca, querer difamar o seu Criador. Verso 15 ao verso 17, Paulo continua. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Isaías 59, o que Paulo usa como base. Onde o profeta Isaías ele fala de toda a maldade nacional. Discorre uma série de iniquidades que a nação de Israel praticava. Violência, maldade, assassinatos, crueldades sem fim, derramamento de sangue inocente. Então Paulo pega e mostra. São seus pés velozes para derramar sangue, ou seja, são rápidos para matar. No seu caminho há destruição e miséria. Não conhecem a paz, ou seja, só querem guerra, só querem confronto, só querem derramar sangue. Fazem de tudo e de qualquer forma para poder atingir os seus objetivos. Essa aqui é a situação que o ser humano está se encontrando. Verso 18, ele vai encerrar aqui, dizendo, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Que é o Salmo 36, onde ele vai falar que não havia temor no coração do homem, rejeitavam a prática do bem e se lisonjeavam nas suas transgressões. Acho que um dos maiores problemas do ser humano é ele encontrar deleite, encontrar alegria no seu pecado, aonde ele precisamente ele quer dizer, eu não preciso de um Salvador. É triste. É triste ver uma sociedade, ver uma nação, ver povos de todas as idades se deleitando no seu pecado, dando as costas para o seu Criador, maldizendo o seu Criador, fazendo todos os tipos de atrocidades possíveis. E é para essas pessoas que Paulo estava pregando. A situação que vocês se encontram, deliberadamente perdidos, em estado de condenação, necessitando de um justificador, de um Salvador. Diante disso, nós podemos entender que nossas obras de justiça, irmãos, elas são semelhantes àquelas notas sem valor daquele banco imobiliário. Acredito que todos já tenham jogado aquele jogo, que é um jogo
que na minha opinião é um jogo sem fim, onde você compra imóveis, onde você compra automóveis com aquelas notinhas de 100, de 200, de 50, você compra várias coisas e você é milionário naquele jogo. Mas pense que aquela notinha falsa, você não consegue pagar a sua conta de luz, você não consegue pagar a conta, o IPTU, o IPVA. Por quê? Porque ela não tem serventia alguma, ela só tem serventia dentro daquele jogo, dentro daquele tabuleiro. Assim são as nossas obras. Sem Cristo, de nada servem. Atitudes muitas vezes religiosas da nossa parte, que nós tendenciamos ao pensar que, como cristãos, nossas boas obras, obras piedosas como vida de oração, eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, eu assisto os devocionais, eu canto louvores a Deus durante o dia. Muitas vezes tendenciamos a achar que isso muda a nossa condição de pecadores, de aqueles que necessitam de um Salvador. Querendo muitas vezes até mesmo ter pontos com Deus, angariar pontos com Deus. Eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas eu tenho uma vida de oração, mas eu leio a Bíblia todos os dias, então eu começo a ter pontos com Deus, transformando muitas vezes a religião em algo místico, algo que uma barganha. É o que os judeus faziam. Eles achavam que eles tinham a lei. Eu tenho a lei, eu sou participante das alianças, e por isso agora Deus vai deixar os meus pecados, Deus vai passar um pano para os meus pecados, vai jogar sujeira debaixo do tapete. Mas a lição que nós muitas vezes podemos tirar disso é que muitas vezes as atitudes religiosas que nós tendemos nos torna semelhante aos judeus, que muitas vezes tinham a lei e viviam de forma religiosa e não da forma que Deus exigiu que eles vivessem. O segundo ponto aqui que quero tratar com os irmãos é intitulado como A Lei de Deus torna o homem consciente do seu pecado, que se encontra no verso 19 e no verso 20. No verso 19 ele já diz: Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpado perante Deus. A razão pela qual a lei foi dada ao homem é para que toda a boca fique em silêncio perante Deus. Toda a boca fique calada. Todos os homens fiquem em pé de igualdade. Não há acepção de pessoas, não há quem é melhor, não há quem é pior. Todos estão na condição de pecadores, impossibilitados de cumprir a lei de Deus, impossibilitados de viver segundo o padrão que Deus estabeleceu ali na sua lei. A lei, ela quebra qualquer pretensão de justiça própria, como eu não mereço isso, Deus não está sendo justo comigo, Deus não pode me tratar assim. A lei, ela nos torna culpáveis perante de Deus, todos pecadores. Embora Deus não precisasse disso, mas como Ele é um Deus justo e um juiz justo, Ele mostrará ao ser humano como o ser humano rejeita o padrão de santidade dele. Ele vai mostrar como o ser humano no dia do juízo será condenado por conta disso. Você está sendo condenado porque você rejeita a minha lei. Você está sendo condenado porque você dá as costas para a minha lei. Você está sendo condenado por conta disso, porque o ser humano, ele dá as costas para o seu Criador, anda na sua arrogância, ele mata, rouba, destrói, ele é capaz de fazer toda e qualquer coisa para angariar os seus propósitos. E por conta disso a lei vem para mostrar a situação que nós nos encontramos. No verso 20, Paulo vai dizer: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém é justificado por obras da lei, visto que é impossível um pecador se salvar pelos seus próprios méritos. O conhecimento do pecado é dado aos judeus pela lei e aos gentios pela revelação geral, a revelação da natureza. A natureza fala de Deus e como Ele está irado. E o homem, por causa da pecaminosidade do ser humano, e o homem, ele sabe disso. Veja bem, você pode acompanhar essas culturas antigas, por exemplo, os astecas, incas, maias, ou até mesmo agora algumas das culturas nômades até que viviam ali no extremo oriente ou norte da Europa. Eles cultuavam deuses da natureza, vulcões, tsunamis,
tornados, terremotos, porque eles entendiam na sua mentalidade que algo estava furioso com ele. E o que eles faziam? Eles sacrificavam pessoas para aplacar a ira dos deuses que eles acreditavam que estavam enfurecidos com eles. E aqui é a situação que mostra que todo ser humano ele tem consciência de Deus, que Deus está irado com o seu pecado. E o homem ele procura um meio de querer aplacar a ira de Deus por meio das suas obras. Mas aqui nós sabemos que o único meio de aplacar a ira de Deus é por meio da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E dentro disso, muitas dessas nações, dessas tribos que cultuam esses deuses pagãos, é o que Paulo vai dizer ali, discorrer no capítulo 1, que eles distorceram a imagem de Deus, tornando ele um ser corruptível, semelhante a quadrúpedes, répteis e a qualquer outra manifestação de forças da natureza, por exemplo. E aí Paulo vai dizer que o ser humano ele distorce essa imagem de Deus a ponto de fazer com que Deus fosse semelhante ao vulcão em erupção, ao tornado, às chuvas, às tempestades, os trovões. E aí Paulo fala dessa situação, que ele está condenado com um quadro de justiça e ele não tem defesa. Ninguém poderá chegar naquele dia e dizer para Deus: Deus, eu não sabia que o Senhor era um Deus tão santo e tão justo e agora só Ele está caindo sobre mim. Não haverá como um quadro de defesa para o ser humano. A lei está aí, a revelação está por meio da palavra de Deus, a revelação especial e a revelação geral por meio da natureza. Então o ser humano ele é indesculpável, ele não tem como dizer que eu não sabia. E o que nós podemos entender disso uma ilustração é que a lei ela é como uma peneira, onde somente os justos passariam. Porém, o nosso quadro de pecado ele é tão imenso que é impossível de nós sermos capazes de sermos aprovados por meio daquele chacoalho da peneira. É como uma peneira chacoalhando e somente os justos caíam. Porém, é impossível que nós passássemos pelas frestas por tamanha pecaminosidade nossa. E a lição que nós podemos tirar desses dois versos, irmãos, é que muitas vezes nós questionamos a Deus, achamos que merecemos algum favor de Deus, como se Deus fosse nosso devedor. Porém, nós não somos morais para exigir absolutamente nada de Deus. Devemos reconhecer nossa situação de pecadores, que fomos salvos pela graça, que não há méritos em nós, e reconhecermos que Ele é soberano e que Ele faz todas as coisas conforme lhe agrada. Dentro disso, partindo para o terceiro ponto, onde é o coração da mensagem de hoje, que é: o pecador é justificado pela fé em Cristo Jesus, que é do verso 21 ao verso 31. Já no verso 21, Paulo começa a dizer que essa justiça de Deus é a que salva o pecador e se manifesta de duas maneiras. Ele começa dizendo: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Sem lei. A justiça pela qual Deus me perdoa, ela é sem exigências, ela é sem obrigações, ela é sem qualquer ação por mérito da minha parte que me faça ser aceito por Deus, que me faça merecer algo da parte de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ela é testemunhada pela lei, que diz que Deus vai me salvar, como está escrito em Isaías 53, capítulo 53, do verso 4 ao verso 6, que vai dizer: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A lei e os profetas, elas testemunharam isso. Agora, porém, sem lei, ou seja, sem exigências, sem obrigações, sem méritos, sem ações, sem qualquer atividade da nossa parte, é manifestada a justiça de Deus, Cristo Jesus. Do verso 22 ao verso 25, Paulo ele começa a falar que ninguém vai ser justificado mediante a lei de Deus. Será justificado mediante a fé em Cristo Jesus.
Verso 22 ele começa dizendo: justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. A salvação pela fé em Cristo Jesus é para todo aquele que crê. Deus não faz acepção de pessoas, tanto os que forem condenados ou os que forem justificados. A salvação pela fé é para todos aqueles que creem. Ele deixa bem enfatizado isso. Para todos e sobre todos os que creem. A justiça de Deus se manifesta mediante a fé em Cristo Jesus. E aqui no verso 23 ele continua: todos pecaram e carecem da glória de Deus, colocando aqui toda a humanidade, tanto gregos quanto tanto gentios como judeus, num patamar de igualdade. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o verso que geralmente, muitas vezes usamos quando pergunta-se sobre a depravação total do ser humano. Geralmente, prontamente respondemos: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram e necessitam da glória de Deus. E Paulo aqui fala da situação de todos. Ele, tanto judeus quanto gentios, todos esses pecaram e necessitam de Deus. Necessitam da graça salvadora de Deus. Agora, pela fé em Cristo, é apresentado um caminho para que todos os que creem sejam salvos, tanto judeus quanto gentios. Uma vez que todos os dois estejam no patamar de igualdade, no mesmo nível de condenação, o mesmo nível também há um método há para eles salvação. E do verso 24, ele vai dizer: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, nós temos um clamor de justiça no nosso coração. Pense que um juiz, diante dele tem um culpado, um réu culpado das piores atrocidades possíveis. E por um simples momento, aquele juiz bate o martelo e decide inocentar aquele culpado. Todos nós ficaríamos revoltados. Ficamos revoltados quando a justiça do nosso país geralmente não efetua a sua função. Muitas vezes não dando a devida punição ao criminoso, não dando devido auxílio àquele que está precisando que ela manifeste o seu poder no governo. Todos nós ficamos revoltados com isso, porque nós temos esse senso de justiça. Então, com isso, nós chegamos à questão: como Deus pode inocentar culpados? Qual é a base que Deus usa para isso? Verso 24 ele vai dizer: mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso é um motivo de alegria para todos nós, irmãos. Saber que nós nos encontrávamos numa situação de condenados, prestes a sermos esmagados pela ira de Deus. Há para nós a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E aqui ele vai dizer: a base da justificação é a obra de Cristo na cruz do Calvário, aonde Deus faz cair sobre ele a nossa iniquidade e imputa a nós a sua justiça. No verso 25, Paulo ainda continua expondo essa doutrina maravilhosa que muito alegra no meu coração quando eu a leio. A quem Deus propôs um seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A palavra propiciação aqui quer dizer que Cristo morreu como sacrifício propiciatório. Isto significa oferta pelos pecados. Oferta essa que satisfez a ira de Deus. O propiciatório, ele era a tampa da Arca da Aliança. E uma vez no ano o sacerdote ele derramava o sangue do animal, do cordeiro, e esse sangue ele cobria a tampa da arca, como que protegendo o judeu da lei que estava lá dentro, que o condenava. E a propiciação, ela é um reflexo do que Cristo fez por nós. E aqui Paulo faz um levantamento muito importante desse verso, que ele é: deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Irmãos, Deus jamais deixou de cobrar pecados ou do pecador. Ou o pecado, ele é castigado no pecador, ou ele é castigado em Cristo. Ou o pecado é castigado no pecador, ou é castigado em Cristo. Deus não deixa pecado nenhum passar em branco. Ele é punido, ele é castigado.
todo pecado vai ser castigado por Deus. Deus mandou a redenção. A desobediência da humanidade não impediu Deus de ter para si um povo santo. Deus prometeu prometeu enviar o Messias, o Salvador, nos enviou, o nosso Senhor veio, morreu, levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas maldições, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e teve, desde o começo, um povo santo para si. E nunca a desobediência do homem impediu os planos de Deus. Do verso 26 ao verso 28, esses versos ficam claros que Deus é justo e justificador de todo o que crê. Ele vai dizer, no verso 26, que tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Como Deus pode fazer isso? O pagamento da minha dívida é com o sangue de Cristo, naquela cruz. Jesus crava a lei que era prejudicial, ele crava naquela cruz, e como eu posso ser justificado? Crendo em Cristo Jesus. Crendo em Cristo. O único meio de sermos justificados é pela fé em Cristo Jesus. E no verso 27 ele vai dizer, Paulo aqui começa a desmontar todo e qualquer orgulho que o homem pode ter. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por lei das obras? Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Aonde eu posso me gloriar? Toda a glória humana, ela é totalmente excluída. Essa doutrina, ela quebra toda e qualquer pretensão de glória que o homem pode querer achar em si próprio. O pecador, ele percebe que é salvo pela graça, o pecador, quando ele percebe que ele é salvo pela graça, ele não se gloria em nada. Ele é salvo pelos méritos de Cristo e não por obra alguma que ele tenha feito. Então não há do que se orgulhar. Apenas se prostrar diante dele, reconhecer a obra de Cristo e adorá-lo e servi-lo para todo sempre. Verso 28, Paulo vai dizer, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. O homem é salvo pela fé. O maior erro do ser humano é achar que ganharia os céus pelos seus méritos ou boas ações, pelas suas boas obras. Se assim fosse, se porventura fôssemos salvos por boas atitudes, por bom comportamento ou boa conduta, haveria orgulho, chegaríamos no céu, nos exultaríamos nas nossas próprias glórias, nossos próprios resultados, iria ter disputas para achar que quem fez mais pelo reino de Deus, mas não. Todos nós, pecadores, falhos, miseráveis, salvos pela misericórdia, pelo amor de Deus e pela sua graça, nisso chegamos nessa posição de sou salvo pelos méritos de Cristo. Não há do que me orgulhar. Apenas uma coisa, eu devo me gloriar no que Cristo fez na cruz do Calvário e reconhecer nele que ele é o meu Senhor e meu Salvador e eu dependo único e exclusivamente dele para a minha salvação. Do verso 29 ao verso 31, não há diferença entre judeus e gentios. Ambos são pecadores, ambos precisam de um Salvador, ambos só são justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Verso 29, ele continua dizendo, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também é dos gentios. Deus não tem um plano de salvação para os judeus e outro plano de salvação para os gentios. Ele nos deu o único e suficiente meio de salvação, Jesus Cristo. O Antigo Testamento era pela fé no Messias que haveria de vir, e o Novo Testamento é pela fé no Messias que já veio. O verso 30, ele complementa esse verso 29 dizendo, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, ou seja, o judeu, e mediante a fé o incircunciso, os gentios. Algumas pessoas pensam erroneamente que o Antigo Testamento a salvação era por meio da lei. Não. E o Novo era pela graça. Não. Sempre foi pela graça. Oferecida simbolicamente por meio dos sacrifícios, por meio dos sacrifícios, dos ritos, das cerimônias, o israelita ele tinha fé nas promessas que tudo aquilo simbolizava para ele. Então, ele se alegrava nisso e ele
esperava a vinda do Messias. Então ele cria no Messias que haveria de vir. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E no verso 31, Paulo encerra esse capítulo aqui dizendo: anulamos, pois, a lei da fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Irmãos, o evangelho só faz sentido à luz da lei. Porque a lei, ela vem, ela mostra que eu sou pecador, que eu não vou conseguir ser salvo por meio dela, e ela me leva a entender a necessidade que eu tenho de um Salvador. Enquanto a lei ela não vir e ela quebrar o meu orgulho, ela quebrar a minha autoconfiança, eu nunca vou pensar que eu preciso de um Salvador. Então a lei ela vem e ela quebra a nossa autoconfiança, ela quebra o nosso orgulho, e ali ela nos deixa: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso de um Salvador. E o Evangelho vem e nos mostra Cristo Jesus, a sua obra maravilhosa, a sua obra de redenção naquela cruz do Calvário, dando acesso à salvação a todos aqueles que creem. A lei ela me leva até Cristo para ser justificado. E depois de justificado, ela me devolve a lei para a santificação. O pecador, ele quer ser santo, depois que ele é salvo, ele quer ser santo. E por isso, porque ele foi salvo pela graça, ele busca agora uma forma de viver. Então, Deus dá a ele os 10 mandamentos, não para agora ele viver agora uma vida regrada sobre o legalismo, agora eu tenho que cumprir os 10 mandamentos, não, mas como um padrão de santidade. Você quer ser obediente a mim? Cumpra a minha lei, cumpra a minha palavra. O padrão de santidade Deus nos dá, e assim o pecador ele vive um modo de vida que agrada a Deus. Irmãos, essa doutrina ela é tão poderosa porque ela é um convite para o pecador a se arrepender e ser salvo. E se há entre nós aqui, ou por meio dessa transmissão, alguém que ainda não tenha vindo até Cristo, não tenha aceitado a Cristo como seu único e suficiente Salvador, como seu Senhor, essa mensagem de hoje está falando: venha. Não há obras, não há méritos em você, não há boas ações que você possa fazer para que possa aliviar a sua situação diante de Deus. Todos nós pecamos, carecemos de um Salvador, e Cristo Jesus está aqui dizendo: venha. Essa mensagem é um convite ao pecador: venha, entregue sua vida a Cristo. É Cristo e somente Cristo, o único meio do pecador de ser justificado, de ser salvo. É único exclusivamente Cristo Jesus. Com isso eu quero deixar 2 considerações finais. E assim encerro a mensagem. A primeira delas é: essa doutrina ela serve para lembrar diariamente que somos justificados e salvos pelos méritos de Cristo, quebrando toda e qualquer pretensão de achar que eu sou merecedor do favor de Deus. Somos salvos pela graça e porque Deus nos escolheu. Então, não tem do que nos gloriarmos. Se estamos aqui, foi porque Deus um dia nos escolheu, nos elegeu e nos chamou para uma nova vida por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Então ela quebra em nós toda a autoconfiança, toda aquela ideia de achar que eu sou uma pessoa boa. Não, ela mostra que Paulo aqui do verso 1 ao verso 18, ele mostra como o pecador, ele está deliberadamente mergulhado no seu pecado. Tanto judeus quanto gentios. Tanto aqueles que tinham a lei, como aqueles que não tinham. Todos estavam debaixo da ira de Deus, todos precisavam de um Salvador. E essa doutrina nos faz lembrar que somos justificados e salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Não há do que nos orgulharmos, apenas um sentido: nós nos prostrarmos diante dele em reconhecimento, em adoração e louvor ao nome dele por tudo que ele fez por nós, embora nós não merecêssemos. E o segundo ponto é, como já disse um pouco mais acima, que é: essa doutrina é um convite ao pecador a se arrepender e ser salvo, para que venha se arrepender e ser salvo. Venha, creia em Cristo. Seja justificado, seja salvo, viva para Cristo. Foi o grande êxodo da reforma protestante: solos Christus, somente Cristo. O único meio do pecador, do homem ser salvo é Cristo. Então, venha até Ele, entregue sua vida a Cristo, entregue sua vida a Cristo.
Curve suas cabeças, vamos orar ao Senhor. Pai, como é maravilhoso, Senhor, essa doutrina, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, nos traz a nossos corações. Palavra essa, Senhor Deus, que nos quebra, que nos mostra, Senhor Deus, como somos pecadores, como nós não merecemos, Senhor, tamanha salvação, como nós não merecemos tamanho amor, mas o Senhor veio e por sua misericórdia, por seu amor, por sua bondade e por sua graça o Senhor nos salvou. Obrigado, Jesus, por isso o Senhor um dia derramou o seu sangue por mim e por meus irmãos naquela cruz. Obrigado, meu Senhor e Salvador, embora nós não merecêssemos, nós reconhecemos que o Senhor é o nosso único Senhor e Salvador e que não há nada que possamos fazer para complementar a sua obra, que o Senhor é suficiente e não queremos nada, Senhor, pois o Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente e nos ajuda, Senhor, a reconhecermos isso cada dia mais, a entregarmos nossa vida, Senhor, a cada dia mais, Senhor, em adoração, em santidade, em obediência, em temor, em serviço ao Senhor. Te peço isso pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que viemos viver, Senhor, perseverantes nessa fé, perseverantes no santo ensino, até o dia que o Senhor nos recolher, ou até o dia, Senhor, que o Senhor vier nos buscar. Em Teu nome, Senhor Jesus, eu oro e Te agradeço por tamanho amor. Amém e amém. Amém. Obrigado, Lucas, pela bela pregação. Irmãos, nesse momento estamos chegando ao término do culto. Eu gostaria de chamar a equipe de música, por favor, que todos possam vir aos seus lugares. E que a igreja se levante também, para que possamos cantar mais um louvor ao nosso Deus. É importante lembrarmos e confessarmos o quão fracos somos, o quão pecadores somos. E essa música nos convida a fazer isso, mas ela também nos lembra quão forte é o nosso Deus, a quem servimos. Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Quebrantado e humilde, não resista, Senhor, estenda-me Tua graça e deixe Teu amor fluir.
Muito bem, nós estamos chegando ao término do nosso tempo de culto. Nós iremos orar. Após a oração, a igreja poderá se assentar. E antes de nos despedirmos com o pós-lúdio, eu queria fazer um convite diferente na noite de hoje. Queria pedir que os nossos jovens realizem esse pós-lúdio com mais uma apresentação do coral, se possível for. Tá bom? E nós vamos terminar esse tempo de culto ouvindo, então, o coral jovem da nossa igreja, adorando a Deus com uma última canção. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que nós vimos, presenciamos e desfrutamos juntos aqui na noite de hoje. Nós viemos aqui com o propósito de te honrar, de te engrandecer, e o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, nos edificou, nos fortaleceu, trouxe resposta a questionamentos, ó Deus, que estavam pendentes. Obrigado pela vida da nossa igreja, obrigado pela vida da nossa juventude. Te louvo, ó Deus, pela vida do pastor Levi e de todos os colaboradores com ele na liderança desse ministério. Permita, ó Deus, que a tua graça e o teu perdão superabunde sobre as nossas vidas, e em especial sobre a vida da nossa juventude, trazendo amor, graça e misericórdia sobre nós. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, o Filho, a comunhão e a eterna consolação do teu santo e bendito Espírito seja com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. A igreja poderá se assentar e nós iremos então orar ao Senhor silenciosamente, ouvindo o coral jovem da nossa igreja. Deus abençoe a todos, uma excelente semana na presença de Cristo. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei da
das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. Calmo, sereno e tranquilo, tenho descanso neste viver. Estou devo um amigo, e só por ele eu pude obter